Oi, gente. Boa noite, pessoal do grupo. Eu me importo com os seus sentimentos. Que alegria estar aqui nesta noite. A gente vai falar de um tema bem delicado, né? Algo que o Senhor colocou no meu coração para trazer para vocês nesta noite, que é a alienação parental e o direito à convivência familiar da criança e do adolescente, tá? Eu vou aguardar meus amigos, minhas amigas irem entrando para a gente bater esse papo, tá? Eu vou responder perguntas no final da live. Eu quero deixar registrado aqui logo desde o início a minha gratidão, registrada a minha gratidão à tia Chique, à tia Verônica, que me convidou para estar aqui nesta noite, neste grupo, que já temos mais de 3.600 membros que estão se importando com os sentimentos da criança, do adolescente. A paz do Senhor para todos vocês que estão entrando. Um beijo grande para os meus amigos também que estão entrando. Vai convidando aí as pessoas do Ministério Infantil, professores, papais, mamães, pessoas que amam crianças, pessoas que se importam com crianças, pessoas que defendem crianças. Esse é um tema que, inclusive, ultimamente está sendo muito discutido na mídia, e mais tarde eu vou falar por quê, né, que está sendo muito questionada essa questão da lei de alienação parental. E eu quero trazer um contexto antes da gente começar a falar sobre alienação parental. Eu quero falar sobre o direito da criança conviver na sua família, conviver com seus pais, tá? Então eu vou trazer um histórico, uma base para você compreender a alienação parental, tá bom? Então convida seus amigos, é um tema muito importante. Eu tenho certeza que você já vivenciou essa situação, ou na sua residência, ou com algum amigo, ou com algum parente, alguém próximo, ou alguma criança ou adolescente da sua igreja. Você já vivenciou essa situação e não soube o que fazer, não soube como orientar, como agir por desconhecimento. Então, hoje, Deus preparou esta noite, este momento, para você se capacitar e aprender sobre este tema e combater e ajudar crianças e adolescentes a encerrarem esse ciclo de violência psicológica que é causada através do ato de alienação parental. Tá? Então vai convidando seus amigos. Oi, tia Verônica, boa noite, minha princesa. Chique, linda que você é. Obrigada pelo convite. Antes de você entrar, eu estava aqui agradecendo a você pelo convite, em falar aqui nesse espaço, em abrir esse espaço nesta noite aqui no grupo. Eu me importo com os seus sentimentos. E a gente vai falar sobre esse tema, né? Esse tema bem polêmico. Muita gente é contra a lei de alienação parental, outras pessoas são a favor. O fato é que a alienação parental é um ato que existe, é constante, é algo que acontece já há muitos anos e nós precisamos conhecer para proteger as nossas crianças. A Bíblia diz: examinai todas as coisas e retende o que é bom. Então a gente sempre tem que tirar o melhor de todas as situações. Às vezes o ser humano tem mania de estar criticando, de achando críticas e empecilhos para tudo. Nós temos que ter uma visão ampliada, a gente aproveitar todas as circunstâncias, tirar o que tem de melhor daquilo ali em nosso proveito, em proveito dos nossos objetivos, dos sonhos, dos projetos que Deus tem para nós. Então, eu vou trazer um ponto positivo da lei de alienação parental nesta noite. Vou dizer que você pode utilizá-la também como um instrumento em defesa da infância, tá? Como eu já tenho uma quantidade de pessoas que já entraram, a gente já tem mais ou menos 5 minutos aqui, eu quero me apresentar. Para você que não me conhece, eu sou a Aline Pestana, tá? Sou advogada, moro aqui em Salvador, na Bahia. Eu fundei o projeto Em Defesa da Infância. Me segue lá no Instagram, aqui no Facebook, minha página Em Defesa da Infância. Tá esse projeto para capacitar profissionais do Ministério Infantil, professores, pessoas que amam crianças, famílias, nos direitos da criança e do adolescente. Uma proteção jurídica. Mas eu falo de vários temas também relacionados à família, à criança, tá? O objetivo é ampliar a proteção de crianças e adolescentes. E eu faço parte também da comissão aqui na Bahia de proteção da Ordem dos Advogados, da comissão da OAB Bahia.
Eu sou pós-graduada em Direito da Criança e do Adolescente pela Fundação do Ministério Público. Faço parte da UMIBA. Quem aí conhece o Pescador de Crianças aqui na Bahia? A gente organiza aqui o seminário anual Pescador de Crianças. Esse ano nós fizemos a primeira conferência em defesa da infância, em março. Foi uma bênção. Se Deus permitir, ano que vem nós estaremos também fazendo a conferência, e esse ano ainda o pescador. Ainda estamos com fé que faremos o Pescador de Crianças esse ano. E eu também escrevi o livro Guia Prático, Conhecendo o ECA, que depois eu vou apresentar para vocês aqui o meu livro, tá? É um livro que fala sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, em 5 capítulos, todo ilustrado, colorido, cada capítulo de uma cor, contendo os principais artigos e os principais pontos do Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Então, sem mais conversas de apresentação, a gente vai agora passar para o nosso tema, alienação parental e o direito à convivência familiar da criança e do adolescente. Antes de falar do que é alienação parental, o que é que tem na lei de alienação parental, os detalhes, o que configura, quais são as consequências, como identificar uma situação de alienação parental. Para você ter um contexto, uma base sobre esse tema, eu quero falar para você nesta noite sobre o direito à convivência familiar da criança, tá? O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai completar agora em julho, dia 13, 30 anos, ele traz um rol, uma lista de direitos fundamentais da criança e do adolescente. O ECA reconheceu crianças e adolescentes como sujeitos de direitos, pessoas que têm direitos, o que antes não existia no nosso país. Na legislação não existia uma lei que protegesse criança e reconhecesse que criança tinha direitos. Então, o ECA, o Estatuto, em 1990, trouxe uma lista, um rol, que a gente fala um rol, de direitos fundamentais. E o que são direitos fundamentais? São aqueles direitos indispensáveis, essenciais para a criança se formar, né, para a criança se desenvolver. Dentre esse rol de direitos, que se incluem direito à vida, à saúde, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, tem o direito à convivência familiar e comunitária. Esse direito está previsto no artigo 19 do Estatuto. Se você tiver interesse, depois você vai lá no Google e joga o Estatuto do Planalto, você vai ver atualizado, e você vai lá e lê o artigo 19 do ECA. A partir desse artigo, o ECA trata desse direito, direito de conviver com a família, direito de conviver com a comunidade do qual ele faz parte. Esse é um direito fundamental, tá? Esse direito, ele diz, no artigo 19, ele diz, é direito da criança ou do adolescente ser criado e educado no seio da sua família e, excepcionalmente, em família substituta, eu vou explicar esses dois termos, assegurada a convivência familiar e comunitária em ambiente que desenvolva, que garanta o seu desenvolvimento integral. Não é por acaso que tem esse direito lá no ECA. Quando o ECA traz esse direito à convivência familiar, ele lista várias outras situações para amparar e proteger esse direito. O que importa você entender agora, por hora, é que o ECA quer garantir que a criança conviva com a sua família natural. E o que é família natural? Formada por pai, mãe ou qualquer um dos dois, tá? E o filho ou os filhos. Essa é a família natural e essa é a regra. A regra é que se proteja esse ambiente familiar. Por quê? Porque a família é a base, né? Tanto a lei quanto a palavra de Deus, todos reconhecem que pese a gente ter uma luta muito grande, um bombardeio grande na família, nós reconhecemos que a família é a base, é a estrutura do indivíduo. Um indivíduo que tem uma família desestruturada, ele também vai ter consequências psicológicas, consequências na sua vida profissional, na sua educação, por conta dessa desestrutura familiar. Então, a nossa Constituição, que é a lei maior do nosso país, já diz no seu artigo 226 que a família é a base da sociedade. Então, o Estatuto, olhando para a base da sociedade, a gente entende que nós entendemos que precisamos fortalecer o quê? A família. Então, o ECA vem e garante. Mas, sabendo que dentro da família ocorrem inúmeras situações de violação de direito, de violência física,
Agora, em maio, nós falamos sobre o abuso sexual infantil e a exploração sexual, né? As formas de violência sexual infantil. E as estatísticas do Ministério dos Direitos Humanos não nos deixam mentir que as maiores situações de abuso, de violação de direitos, de violência sexual ocorrem onde? Dentro do ambiente familiar. Então, a gente sabe que existe um problema estrutural muito grande na família, e esse é o papel da igreja, também fortalecer a família. Então, já que a regra é que a criança conviva no ambiente familiar, mas ocorrem situações diversas que que violam os direitos da criança no ambiente familiar, o ECA diz, tá bom, a regra é na família natural, mas se não for possível, em casos excepcionais, essa criança vai ser tirada do ambiente familiar natural e vai ser colocada em uma família substituta, que foi o que eu falei para vocês agora no artigo do ECA. Mas a regra é que ela conviva com seus pais. Essa família é também a segunda regra, além de conviver com os pais, no caso de tirar a criança do ambiente familiar, também procura-se ver se consegue uma família extensa ou ampliada, que são aquelas formadas pelos avós, pelos tios, de maneira que a criança mantenha ainda algum vínculo biológico com seus parentes, tá? Então, esse é o direito que a criança tem de conviver com a sua família. E para isso existem políticas públicas, existem leis, existem ações no governo, em todas as instâncias, na justiça, para que esse direito seja protegido e garantido, tá? Aí quando eu falo para você que é necessário você entender o que é primeiro o conceito de família natural, que é aquela formada pelos pais, né? A família substituta é aquela que vai colocar a criança ou numa situação de uma família que ela não conhece, foi colocada para adoção, ou uma guarda temporária, ou até mesmo um acolhimento institucional, né? A criança vai ser tirada daquele convívio, vai ser privada desse direito por conta de situações de violação, de violência sexual, de abuso e qualquer outra situação adversa que impeça que ela conviva nesse ambiente, tá? Mas a regra, nós temos que lutar, né, como profissionais que trabalham com crianças, que amam crianças, a regra é que a gente proteja esse ambiente que é essencial para o desenvolvimento da criança, que é o ambiente familiar, tá? Coloca aí de onde você é, seu nome, qual o seu ministério para eu ir conhecendo, tá? Se você tiver alguma dúvida também, à medida que eu for pontuando os aspectos, também pode falar que eu dou uma pausa para responder as dúvidas, tá bom? Para a gente prosseguir. A intenção aqui é que haja um feedback, que você converse comigo, que eu não fique só disparando aqui instruções, conhecimento, mas que você também interaja, tá bom? Se você já vivenciou alguma situação como essa, vai pontuando aí também nos comentários, tá? Então, a gente viu que o ECA garante o quê? Aqui no meu livro até eu trago essa ilustração para o direito à convivência familiar e comunitária, do artigo 19 do ECA. Então, é um direito que a criança tem de conviver, tá? No ambiente familiar. Direito à convivência familiar e comunitária. Vou te dar um exemplo de como esse direito é garantido. No caso de situação de abuso sexual cometido por alguém dentro da residência, né? Um padrasto, um pai, uma mãe até que também comete abuso sexual. Esse caso chegando na análise do judiciário. O judiciário vai fazer o quê? Vai tirar essa criança dessa residência e colocar no acolhimento institucional, colocar na casa de outra pessoa porque o abusador reside na mesma residência? Não. A regra é que o juiz determine que o abusador saia do ambiente familiar para que a criança continue e permaneça no seu ambiente familiar. Então, essa é a regra. A regra é a criança permanecer no ambiente familiar, na convivência comunitária, as pessoas com quem ela já tem vínculo, que ela já tem afinidade, tá? Então, a regra é proteger a criança crescer no seio familiar e sempre buscar tirar, ou em caso de abuso sexual, ou também em caso de violência física, psicológica constatada, o juiz pede para que a medida é que tire esse agressor e preserve a criança sempre no convívio e no ambiente familiar, tá bom? Então, já que você já entendeu que a criança tem esse direito, né? Não é simplesmente porque a gente é um achismo, porque a gente acha que é importante a criança estar dentro de casa, proteger, não. É um direito fundamental da criança e do adolescente ser criado no seio da sua família natural. Então, tem que movimentar os órgãos de proteção, os órgãos judiciais,
todos para que eles criem estruturas para que mantenha a criança dentro da sua casa. Vamos passar agora para a situação de alienação parental, né? Considerando que você já entendeu que é um direito, que é uma garantia da criança. Alienação parental, ultimamente eu vi muitas pessoas falando sobre a lei de alienação parental, questionando, né, a efetividade da lei, questionando os pontos positivos da lei, sob a alegação de que muitos abusadores têm cometido violência sexual em crianças e adolescentes e têm utilizado a alienação parental como um pretexto para continuar permanecer praticando esse ato. Podem acontecer situações isoladas, né? Pode acontecer um caso ou outro, mas a regra não é essa, né? A regra é que a alienação parental é um fato que existe, não é novo, é algo que existe já há muito tempo. E o que é? O que a gente pode dizer? A primeira pergunta, o que é alienação parental? Né? São condutas, né? A lei, as pessoas que estudam, os psicólogos principalmente que se dedicam a esse tema, eles dizem que são condutas, não uma conduta só isolada, mas são várias condutas que são praticadas por algum dos genitores, ou pelo pai, ou pela mãe, ou ainda, informação importante, por alguma pessoa que tenha responsabilidade sobre a criança, por exemplo, por uma avó, por uma tia, tá? Não é só o pai e a mãe que pode cometer atos de alienação parental. Então, voltando, são condutas que são praticadas por essa pessoa que cuida da criança, que detém a responsabilidade sobre a criança, com a intenção de destruir a imagem do outro genitor para aquela criança e de romper, cessar o vínculo entre eles. Por exemplo, essa pessoa, ela tende a influenciar aquela criança a não querer ter um relacionamento com o outro genitor, né? Ela quer dificultar a formação do vínculo afetivo entre aquele pai e aquela criança ou entre aquela mãe e aquela criança. Essa é a regra, né? Que acontece. Pode acontecer sem um pai ou uma mãe causar esse ato de alienação parental, tá? Ou pode acontecer ainda de um avô, de uma avó, ser esse alienador, aquele que comete esses atos. Geralmente, né, a gente já começa a imaginar o cenário, como é que isso ocorre? Quando é que isso ocorre? Geralmente é quando uma das partes não aceita o fim do relacionamento conjugal, né? Há um fim desse relacionamento amoroso, dessa relação, desse casamento, dessa união estável, e uma dessas partes, ou a mulher ou o homem, eles não aceitam o fim do relacionamento. O que é que eles fazem? Como vingança, né? Com aquele sentimento de vingança, de querer, aquela repugnância pela raiva, pela rejeição que ela está sentindo pelo fim do relacionamento, ela começa a utilizar a criança, o filho ou os filhos, como um meio para atingir aquele outro genitor. Né? Uma forma de vingança. Ela quer fazer o quê? Ela quer destruir, ela quer desmoralizar, ela quer tirar o crédito todo do parceiro, do ex-parceiro ou da ex-parceira, né? Diante dos filhos. E a gente percebe que a criança é a maior vítima nessa situação, né? As pessoas movidas pelo seu egoísmo, por sentimentos internos, acabam querendo cessar, interromper, impedir, né, a convivência familiar, um direito que aquela criança tem, um direito, além de ser direito legal, também uma base bíblica, né, uma instituição de Deus, da figura do pai, da figura da mãe. Nós sabemos que as duas figuras são essenciais para o desenvolvimento da criança. Infelizmente, muitos casais não se mantêm unidos e juntos, né? O casamento, mas isso não pode impedir que a criança conviva com a figura dos dois genitores, do pai e da mãe, né? O pai, ele traz... Eu não sou psicóloga para falar com peculiaridade sobre isso, mas eu sei que o pai, ele traz características próprias para o menino, né, na sua formação. A mãe também, por sua vez, tem coisas que só a mãe pode passar para o menino e só a mãe pode passar para a menina e vice-versa. Então, a figura, né, da criação de Deus, de homem, de mulher, para a criação e desenvolvimento das crianças, dos filhos, é essencial. Então, você acaba, por um sentimento de egoísmo, de inveja, de raiva por conta do fim do relacionamento, você transmite isso
para a criança. A gente precisa barrar, a gente precisa identificar, conhecer situações de alienação para a gente impedir, inclusive dentro da nossa própria igreja, né? A orientar nas escolas, no nosso campo de trabalho, na nossa vizinhança, ter esse olhar atento, porque a principal vítima e quem sofre as maiores consequências é a criança, tá? Então, angústia, sentimento de medo, tristeza, depressão, baixo rendimento escolar, tudo isso são consequências por conta dos atos de alienação parental causados pelo genitor, pela genitora ou por aquele, não esqueça, que tem responsabilidade sobre a criança, tá? O avô, uma avó que cuida da criança, mas tem essa intenção de manchar, de macular a imagem do genitor, da genitora para aquela criança, tá? Eu vou dar exemplos mais na frente um pouquinho sobre isso, tá bom? O que acontece? O Brasil, em 2010, né, aprovou a lei, promulgou a Lei 12.318, que é a lei conhecida como a Lei de Alienação Parental. Já estava sendo essa situação da alienação parental um ato antigo, né? Já vinha se falando muito sobre isso nos tribunais. Em 2010, essa lei foi promulgada, mas já havia esse debate bem antes da lei nos tribunais dessa questão da síndrome da alienação parental, né? No artigo 2º, a lei traz a definição, que é mais ou menos aquilo que eu falei para vocês no início. A lei diz assim, que o que é alienação parental? Para a lei, ela diz que é a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente para que repudie um dos genitores ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção do vínculo com este, tá? Entre estes. Então, e a lei traz mais abaixo também no seu artigo que pode acontecer não só com um dos genitores, mas também alguém que esteja sob autoridade, guarda e vigilância da criança. Que a criança esteja sob sua guarda, autoridade ou vigilância, tá? É fácil comprovar esse ato de alienação parental? Não é fácil. Uma das maiores lutas que as pessoas enfrentam no judiciário é comprovar os atos de alienação parental, né? Comprovar essas ações praticadas por um dos genitores ou por quem detém a responsabilidade sobre a criança, de que aquelas ações estão enfraquecendo, né, eliminando o vínculo afetivo do genitor com o filho, né, que vai a criança aos poucos ou o adolescente aos poucos, ele vai criando um sentimento de antipatia, de aversão, né, ao genitor, aos pouquinhos, quando pensa que não, o vínculo foi quebrado, destruído, interrompido, por conta da separação do casal, do relacionamento, né, das brigas entre o casal, das brigas entre os avós, um dos avós e um dos genitores. Então, a criança que vai sofrendo com essas consequências, vai sendo privada desse direito a conviver com seus pais, da convivência familiar, e a gente precisa entender para agir, né, concretamente, acionar os órgãos necessários e impedir que aquela criança seja privada da convivência. Inclusive, buscar o tratamento e o apoio psicológico para esse genitor, para esse alienador que comete esse ato, né? Então, a lei vem e traz ações, que eu vou dizer agora, ações que podem desqualificar, que podem configurar o ato de alienação parental, né? Primeira ação que a lei traz é desqualificar a conduta do genitor, ou seja, implantar na criança uma ideia de que o pai não ama ou a mãe não ama ela, né? Então, assim, ele não gosta de você, ele nunca gostou, tá vendo? Quando, tipo, o pai vem buscar, mas se atrasou, não pôde vir buscar, teve um compromisso. Aí a mãe diz, tá vendo que eu disse que ele não vinha? Ele não vem, ele não se importa com você, ele não gosta de você, eu já te avisei, ele não gosta, ele vem forçado, ele vem porque o processo na justiça mandou ele vir te ver esse dia de sábado, de 15 em 15 dias. Né? Aí ela vai lançando aquelas palavras, aquela criança vai começando a acreditar. Né? Imagine a criança se ver no meio de um conflito entre as duas principais figuras, referências em sua vida, pai e mãe. Né? Ela se vê no meio de uma guerra entre esses dois, que são referências para ela, as pessoas que geralmente que ela mais ama no mundo. Realmente é uma violência psicológica muito grande, né? É uma agressão psicológica muito grande. E crianças, às vezes, com baixo rendimento escolar, crianças agressivas, e a gente vê o contexto e não sabe o que está acontecendo. A gente se preocupa tanto com abuso sexual, né? Um abuso sexual infantil.
E a gente às vezes esquece dessas outras condutas que são tão drásticas e tão terríveis para o coração da criança, para os sentimentos da criança, quanto a alienação parental. Por isso a importância de você conhecer esse tema, identificar isso na criança que você cuida, na criança que você ministra, na criança que você trabalha, tá? Quer ver uma outra situação? Ele pode dizer assim para ele, começar a falar para a criança que ele nunca me amou, ele me deixou, falar situações do relacionamento, né, que entristeceu o casal, e ela trazer à tona essas situações para a criança. Você lembra quando ele me maltratou? Ele já me bateu ou não me bateu, ele me agrediu com palavras, ele me largou, me deixou sozinha no mundo, ele encontrou outra mulher, colocou uma mulher no meu lugar, ou vice-versa, tá? Todas essas condutas, essas palavras que às vezes acabam saindo de maneira espontânea do coração de uma mãe ferida, de uma mulher ferida ou de um homem ferido, são atos de alienação parental, porque vão desqualificar a conduta do outro genitor. E o relacionamento entre o casal, né, o que já aconteceu entre o casal, a criança não precisa se envolver, a criança não deve se envolver, né? Então, qual o segundo ponto aqui que eu vou trazer para vocês de outro ato que pode configurar também ato de alienação parental? Dificultar o contato da criança com o genitor, tá? Hoje eu não posso, você não pode me buscar não, porque hoje ele tá no inglês, né? Aí você começa a colocar a pessoa começa a colocar a criança em várias atividades extracurriculares, matricula no inglês, matricula na natação, matricula no judô, só para que o pai ou a mãe não tenha tempo para ver o genitor. Ela dificulta o relacionamento, as visitas, os acessos à criança. Eu vou parar um pouquinho nesse segundo ponto para responder aqui algumas dúvidas, tá? Olha só, tem a Fran aqui que perguntou: quando há separação e a guarda fica com a mãe, como proceder onde já ocorre a alienação parental, tá? A regra hoje no Brasil é a guarda compartilhada, tá? Que é a guarda para os dois. A criança passa um tempo com o pai e passa um tempo com a mãe, tá? Em dias alternados da semana. Essa é a regra. Quando não há possibilidade dessa guarda compartilhada, tem essa guarda que você falou, que aí a guarda fica exclusiva com um dos genitores, e essa criança o outro genitor tem o direito de visita, né? Geralmente aos finais de semana, férias escolares, feriados. Isso não impede de configurar o ato de alienação parental. Inclusive, eu vou falar um pouquinho mais na frente que essa situação, a alienação parental, inclusive, pode inverter a guarda. Se for comprovada a situação, os atos de alienação parental, essa guarda pode ser invertida. Se a mãe está alienando, é alienadora, e detém a guarda da criança, essa guarda pode passar para o pai, se for comprovado, tá? Mais na frente eu vou pontuar mais isso. Outra pergunta aqui, a Tati falou que ela vê isso muito em sala de aula, tem exemplos em sala de aula, e ela perguntou se é possível, através de um relatório escolar, relatando a negligência de quem tem a guarda. Esse relatório pode fortalecer o conjunto de provas do processo. Esse relatório ele não vai servir como meio de prova exclusiva para configurar o ato de alienação parental. Porque eu também vou falar um pouquinho mais na frente que para configurar no processo judicial esses atos de alienação parental, existe a necessidade de elaboração de um relatório por profissionais específicos, peritos neste assunto. Tá? Então, é necessário, o juiz determina esse relatório, essa perícia psicológica no ambiente familiar da criança, na criança, tá? Para que dê esse diagnóstico preciso por profissionais específicos. Então, esse relatório elaborado pela escola, pelo professor, provas testemunhais, vídeos, gravações, mensagens de WhatsApp, todos ajudam no conjunto de provas, mas isoladamente não configuram um meio de prova, tá, Tati? A Nívia falou aqui também que tem muitas crianças em situação, né? E é relevante esse tema. Deixa eu ver se mais alguém tinha mais alguma dúvida. Então, podemos prosseguir, né? Então, é quando também o genitor dificulta o exercício regular do direito de visita, tá? Essa situação configura ato de alienação parental. Hoje é o dia do pai ver a criança. A mãe acontece alguma coisa, alguma situação que ela vai criar, aquela situação terrível, de ligar o celular quebrou, ela estava no mercado, esqueceu alguma coisa. Mas tudo isso, a intenção é evitar o relacionamento, o contato.
Isso é frequente, ela faz sempre isso ou ele faz sempre isso. Pode configurar ato de alienação parental, tá? Vou beber um pouquinho de água. Apresentar falsa denúncia contra o genitor, né? Que é essa situação de que estavam falando que muitas pessoas estavam denunciando situações de violência sexual infantil e essas situações eram encobertas por conta sob a alegação de que isso configurava alienação parental. Mas apresentar falsa denúncia também, isso aí configura ato de alienação parental. Se você está dizendo que o genitor cometeu abuso, que maltratou a criança, que violentou a criança, isso é falso, configurou ato, foi comprovado que isso não ocorreu, também configura ato de alienação parental. Quer ver uma outra situação que a lei traz também, que é muito recorrente? Mudar de domicílio. Eu conheço, né, uma família, um casal que se separou recentemente, tá? E a mãe, muito centralizadora, ela se mudou, como ela tinha facilidade de encontrar emprego em outros locais por conta da sua profissão, ela mudou para outro estado, saiu da Bahia e foi para São Paulo, só para impedir o relacionamento entre o pai e a filha. Né? Então, essa questão de mudança, se for comprovado que existe alienação parental, nessa situação o juiz pode mandar que a criança que volte para o domicílio do genitor que está sofrendo alienação. Tá? Então, agora eu vou passar para a pergunta: como comprovar? Essa é a maior dificuldade. Tá? A lei traz um amplo rol de situações exemplificativas do que pode ser alienação parental. A lei diz que podem existir muitas outras, que a lei não consegue abarcar todas as situações. Tá? Isso tudo vai ser analisado em um relatório, um estudo psicológico, biopsicossocial, que vai ser realizado naquela família, naquele ambiente, naquela criança, através da escuta especializada. Mas é difícil comprovar atos de alienação parental. Eu mesmo tenho um cliente aqui também em Salvador, a gente vem lutando há um bom tempo para comprovar esses atos e a justiça morosa, lenta, a gente não consegue comprovar. Realmente, a maior dificuldade hoje é conseguir comprovar os atos de alienação parental. Aí, complementando a resposta da Tati Duarte sobre o relatório, né? O juiz, quando ele recebe esse processo de alienação parental, essa petição inicial, ele vai determinar uma perícia, que é psicológica ou biopsicossocial, que envolve uma ampla avaliação psicológica, que vai incluir a entrevista pessoal da criança ou do adolescente, examinar vários documentos, como eu falei, pode ser o relatório da escola, pode ser o relatório do curso de inglês, pode ser o relatório do lugar que a criança frequente, de um programa familiar que a criança frequente, tá? Vai envolver um exame de um amplo conjunto probatório e a lei diz que essa perícia deve ser realizada por profissional ou uma equipe multidisciplinar, assistente social, psicólogo, advogado, né, que tenha comprovadamente aptidão para diagnosticar atos de alienação parental. Então, os profissionais que vão realizar a perícia têm que ser especialistas em atos de alienação parental. O juiz é que vai designar esse perito, nessa perícia, para investigar. Então, não é simples assim dizer. Por isso que eu falo que essa questão da crítica à lei, né? Eu acho assim, como envolve todo um contexto de pesquisa, de perícia, de estudo, de relatório, fica fácil identificar se aquela situação está sendo mascarada por uma situação de abuso sexual. Então, não é simples assim. Em todos os casos, configura alienação, tira a criança da mãe, bota a criança para conviver com o genitor, que é um pedófilo. Não é bem assim. Existe todo um estudo, né? Existe um sistema de proteção, existem os órgãos do judiciário, profissionais, Ministério Público, que vai apreciar aquele processo ou até sentenciar e dizer que aquele caso é um caso de alienação parental e quais serão as medidas adotadas que tirar a guarda da mãe ou do pai e colocar com outro genitor é uma das últimas medidas, tá? Então, não é de qualquer jeito que ocorre a configuração do ato de alienação parental. Então, precisa de uma perícia de um profissional capacitado, especializado em atos de alienação parental. Vai entrevistar o pai, vai entrevistar a mãe, vai entrevistar os familiares, os professores, pode pedir, como a Tati falou, um relatório para a escola,
de como aquela criança se comporta na escola, como é os pais na reunião, tá? Então, vai ser todo um contexto para o juiz analisar o conjunto probatório todo antes de determinar as medidas e de restar configurado o ato de alienação parental. Quais são as consequências da alienação parental na vida da criança, do adolescente, e na vida dos pais, né? A alienação parental, em primeiro lugar, fere o direito fundamental à convivência familiar, que eu disse desde o início, que é o mais importante, é manter a criança no seu convívio com seus familiares, uma convivência sadia, harmoniosa, né? Que lhe permite o seu desenvolvimento saudável, que cresça, mesmo que os pais, o relacionamento não deu certo, mas os pais precisam entender que a criança tem o direito de conviver com os dois, de ter momento com os dois, de ter o dia dos pais, de ter o dia das mães, de ter esse convívio, inclusive um convívio harmonioso entre ambos, tá? Que a criança não pode sofrer as consequências do fim do relacionamento. Os pais precisam entender isso. E uma das ações que você pode trabalhar na sua escola, na sua igreja, é fortalecer esse relacionamento entre esses casais que tiveram vínculo rompido, para que a criança seja beneficiada com isso, tá? Então, a primeira consequência é ferir o direito à convivência familiar e comunitária, tá? Prejudicar o relacionamento da criança com os genitores, abuso moral, agressão psicológica contra a criança e adolescente, tá? Além de desenvolver sintomas como sintomas depressivos, baixo rendimento escolar, tristeza, medo, insegurança, né? Sentimentos que bloqueiam a criança no seu desenvolvimento físico, psíquico. Então, a criança é quem sofre as maiores consequências por conta da alienação parental. E quais são as consequências para o alienador? Aquele que comete o ato de alienação parental. O que é que ele pode sofrer, né, de consequência? Primeiro eu quero te dizer, esclarecer aqui, para você não falar isso, que eu ouvi várias entrevistas, inclusive profissionais falando que alienação parental é crime. Não é crime. Não tem definição de crime. Alienação parental não está na lei como definida como crime. É configurada, traz várias infrações, medidas que vão ser adotadas contra o alienador, mas não tipifica como crime essa conduta. Então, não vai dizer que é crime alienação parental. Não é, tá? Tem várias consequências que eu vou dizer aqui agora, mas não consequências criminais, penais. Primeira consequência. Se for algo mais leve, mais simples, tá? Advertência, né? O juiz vai advertir o alienador, vai dar uma advertência por escrita para aquele alienador que ele pode sofrer consequências maiores se ele permanecer, se ele continuar praticando os atos de alienação parental, tá? Segunda consequência, que eu falei lá, respondendo a pergunta da amiguinha aqui do grupo, ampliar o regime de convivência familiar em favor do genitor alienado, ou seja, antes só a mãe, um exemplo para você entender, só a mãe tinha guarda daquela criança, né? A mãe passava todos os dias da semana e o pai tinha só o direito de visita a cada 15 dias. O juiz vai ampliar esse regime de convivência, tá? Se ele vê que a mãe tá manipulando, monitorando, por ela ficar a maior parte do tempo com aquela criança, ele vai dividir, vai colocar a guarda compartilhada. A criança vai passar metade do tempo em cada residência, para evitar que esse ato seja contínuo de alienação parental, tá? Essa é a segunda medida que o juiz pode adotar. Terceira, multa. O alienador pode pagar uma multa, e aí o juiz vai estipular essa multa de acordo com vários parâmetros, condição do alienador, condição daquele que vai receber, enfim, vai ser um parâmetro aí do juiz para analisar para estipular essa multa, tá? Outra medida que o juiz pode adotar, no caso de configurada alienação parental, em um processo judicial, é determinar o acompanhamento psicológico da criança e também dos genitores, tá? Então, ele vai encaminhar para um órgão de proteção como o CREAS, como o CRAS, para que aqui, ou uma outra instituição de acompanhamento psicológico e biopsicossocial, para que aquela criança, deixa eu ver, para que aquela criança, está dizendo que o meu telefone está quente, pode ser que desligue. Espero que não desligue, se desligar eu volto, tá, gente? Para que aquela criança